Fala pessoal, tudo dominado? Nossa aula de hoje do zero a investidor concursado. Sim, hoje do zero a investidor. Pessoal, por que eu coloco do zero a investidor? Porque quando a gente começa a falar de educação financeira, investimentos, o que todo mundo quer saber? Onde investir? Pô, todo mundo quer saber onde investir. Eu vou falar para vocês nessa aula, sim, alguns tipos de investimentos mais adequados para alguns dos seus objetivos, como viajar, complementar a renda, aposentar de forma tranquila sem depender da Previdência. Só que não adianta, é do zero a investidor. As pessoas realmente querem o atalho. Quem não quer o atalho? Pô, se eu tivesse a resposta onde investir para ganhar muito, aquela porrada que eu vou ficar milionário em um mês, todo mundo teria essa informação. Estaria todo mundo milionário, ninguém trabalhando. Então, não funciona dessa forma. O que eu vejo é que as pessoas querem esse atalho. Se você quiser partir lá para a parte 2 e já ir direto para onde investir, vá lá, tranquilo. Aqui a gente não tem essas regras aí, tem que seguir, tem essa primeira parte. Faça o que é mais adequado à sua necessidade, à sua vontade. Mas nós vamos entregar, sim, esse primeiro passo aqui, que ele é fundamental. Isso eu digo porque sou planejador financeiro CFP, é uma certificação internacional, ela é reconhecida no mundo inteiro, para quem quer realizar um trabalho ético profissional relacionado a planejamento financeiro. Invisto há 15 anos, já fiz alguns planejamentos financeiros ao longo desse período. Investimento há 15 anos, eu tenho muita experiência para passar para vocês. E eu vejo as pessoas que conseguem seguir num processo natural, conseguem construir patrimônio, conseguem atingir objetivos, elas fizeram sim esse primeiro passo. É por isso que eu coloco aqui. E aí depois vamos sim falar do que realmente interessa. Esse primeiro passo, pessoal, ele acontece, às vezes as pessoas sabem, você vai me falar o seguinte, isso é óbvio, isso eu já sei. Tem que transformar sonho em meta. Eu já sei. Já sabe, por que não faz? Então, aqui eu vou colocar o planejamento financeiro de maneira mais simples. Não vou entrar num planejamento financeiro complexo para organizar e começar a investir. É o foco dessa nossa aula, para você começar a fazer isso hoje. Eu vou entregar alguns passos simples. Com algumas folhas de papel você vai conseguir chegar logo no onde investir. Então segue aí o vídeo, vale a pena. E a pergunta, onde investir? Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo? Qual é a resposta? Enriquecer e ganhar mais dinheiro. Pessoal, quem não quer enriquecer e ganhar mais dinheiro? Esses tempos aí, faz um ano, com uma amiga, falando sobre investimento, as pessoas acabam procurando para falar sobre investimento, ela falou, tá, mas me diz aí, onde que eu vou investir? Perguntei, qual é o objetivo? Eu tenho R$100 aqui, eu quero ter mais dinheiro. Por que e quando você precisa desse dinheiro? Eu quero muito dinheiro logo para não ter mais que trabalhar. Eu falei, então eu vou te falar de um investimento com um elevado risco, mas pequeno valor mensal. Você vai, a partir dessa semana, uma vez por mês, jogar na Mega Sena. O valor investido é pequeno, você tem o risco de perder 100% do valor, mas se você acertar, você vai ficar rico no prazo que você quer. Você vai ficar rica no prazo que você quer. Era uma amiga. Ok? Então, pessoal, essa fórmula mágica não existe. E por que eu falo isso? Porque a nossa tentação, quando a gente começa a querer investir, é exatamente essa. Alta rentabilidade garantida. Isso não existe. É treta. Ok? Fiquem espertos com isso. Por que e quando você precisa desse dinheiro? Você começa a já tomar algumas medidas aí, mais aderência à sua necessidade, escolher sim investimentos que vão potencializar o crescimento do seu patrimônio de acordo com esses objetivos. Então o foco tem que ser esse. Quer tentar, numa renda variável, ganhar dinheiro do dia para a noite? Beleza, a gente vai falar aqui. Tem riscos. Aí você ciente desses riscos, você pode tentar. Como eu falei, a regra aqui não é criar algo rígido. É só mostrar para você quais são os riscos ao tentar ganhar muito dinheiro rápido. Ok? Dinheiro pelo dinheiro tem riscos. Você pode tentar? Pode. Qual é o percentual de pessoas que no mercado financeiro conseguiram isso? Muito pequeno, 0,0001%. Então você tem que estar ciente disso no começo. Por onde começar? É um planejamento financeiro básico. Um caminho, eu falei para vocês, com uma folha de papel vocês resolvem. Tem que começar transformando sonho, objetivo e meta. Senão, vira promessa de ano novo. O que você promete em todo ano novo e não acontece? Eu gostaria de viajar esse ano. Eu quero aprender uma nova língua, um novo idioma. Fica no mundo das ideias. O sonho é o mundo das ideias. Você precisa trazer para a prática. Precisa transformar numa meta. Tá ok. Eu vou viajar no ano que vem, daqui a 12 meses. O que eu preciso guardar dinheiro mês a mês para concretizar esse meu sonho? É isso que você vai fazer. E aí, com base nisso, você tem que saber se seu sonho cabe no orçamento ou não. É muito simples. Receitas e despesas,
eu tenho uma meta para viajar que eu preciso guardar tantos reais por mês, cabe ou não cabe no meu orçamento? Aí você vai ter que adotar as medidas para fazer entrar esse sonho aí, esse objetivo no seu orçamento. Quem vai fazer isso por você não sou eu. Você tem que fazer isso. É bastante simples. E aí sim, você vai investir no começo do mês, você criou espaço para esse objetivo, no começo do mês você vai transformar isso numa conta. Uma conta sua, como se fosse uma conta do aluguel, do condomínio, da luz. Esse valor você vai investir. É isso que você vai fazer de maneira bem simples. É um caminho. Eu não coloquei aqui etapas, em forma de etapas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque você pode começar pelo orçamento e depois fazer a parte dos sonhos. Por que eu deixei na frente? Pessoal, quantas vezes vocês já pegaram, abriram uma planilha, colocaram receitas e despesas e pararam por aí e não seguiram adiante? É chato. Ninguém quer fazer isso. É muito chato. Vocês não concordam? É chato. A pessoa faz uma vez, depois não faz, não vai para frente. Então comece sim com seus sonhos, transforme ele em metas ali que você tem agora a partir do mês seguinte, vai separar, vai investir para concretizar isso. Então, você vai ganhar um ânimo. Se a sua meta é viajar, o seu objetivo foi transformado numa meta para guardar dinheiro para viajar, coloca lá como protetor de tela, coloca ali no papel de parede do seu celular a Torre Eiffel. Beleza, você começa motivado. Aí você vai ver um objetivo, uma razão de colocar aí despesas e receita lado a lado para ver se você vai conseguir viajar ou não. E aí algumas pessoas falam que não precisa de planilha. Elas até vendem isso. Por quê? Porque fazer planilha é chato. E elas vendem para você a ideia de um planejamento financeiro sem planilha. Mas em algum momento, você não precisa usar uma planilha. Pega uma folha de papel. Agora, para o vídeo, faz agora isso. Ok? Beleza? Bem simples. Numa folha de papel, coloque seus sonhos. E cada um deles você vai transformar numa meta mensal. Qual o valor mensal que você precisa para esse sonho? É tranquilo, pessoal. Uma folha de papel você resolve. Sonho, viajar. Objetivo, vamos transformar no objetivo. Viajar para a França em 2021, custo da viagem R$ 7.500. Meta smart, a sua meta precisa ser smart. Isso aqui surgiu na cultura americana, lá na iniciativa privada. Hoje é muito difundido aqui no Brasil, até mesmo para planejadores financeiros, pessoas aí que trabalham com planejamento de vida, sua meta tem que ser smart. O que seria essa meta smart? Ela tem que ser detalhada, mensurável, tem que ter um valor, atingível, tem que ser algo plausível, que vá caber no seu orçamento, mas não se deixa aí a colocar algo confortável. Se puxa um pouco, coloque um atingível aí que exige um pouquinho de você. Beleza? Relevante, tem que ter um motivo de ser, senão a meta se perde. E tempo, tem que ter um prazo. Tem que ter um período de tempo para a sua meta. Mas, pessoal, o nosso foco aqui não é ficar nessa teoria. Você não precisa olhar uma meta, será que eu estou colocando tudo isso na meta? Não. Responda 3 perguntas simples. O que de forma detalhada, quando e quanto vai te custar por mês. Vamos simplificar. Para o vídeo, dá um pause aí, pega um pedaço de papel e faz isso. Eu não estou viajando, eu quero viajar, não, eu prometo e não consigo. Faz isso agora. Folha de papel. Ok? Beleza. Outra situação. Sonho, manter padrão de vida ao aposentar. Vamos transformar isso no objetivo. Nós temos um problema sério agora da nossa Previdência. Nossa Previdência está sofrendo regras, aí o servidor público está perdendo direitos. Muitos servidores públicos, principalmente quem está entrando nos últimos anos e está entrando a partir de agora, vai aposentar pelo teto, vai perder o padrão de vida, se não começar a se preocupar com isso agora. Então coloca lá, ó, manter o padrão de vida ao aposentar, isso é um sonho. Aposentar daqui 20 anos com renda mensal de R$ 7.000. Você tem 6 mil garantido pelo teto, você vai precisar complementar em R$ 1.000. Vamos transformar isso numa meta? Guardar R$ 600 ao mês para complementar a renda da aposentadoria a partir de 2040, daqui a 20 anos. No valor de R$ 1.000 por 30 anos. Então, a partir de 2040, você terá R$ 1.000 a mais por mês por 30 anos para complementar o teto da Previdência. Transforme em meta. Beleza, agora você já sabe o que você quer. Você já tem um valor mensal para isso. O próximo passo não adianta. E aqui é outra folha de papel, não precisa ir para a planilha se você não gosta. Você vai pegar uma folha de papel A4, vai colocar receita e despesa. Aí você vai chegar lá, 7.000, provavelmente a conta está no zero, está batendo. Se não tiver no zero, se tiver aqui R$ 8.000, opa, você nem colocou seus sonhos aqui e a despesa já está maior. Então para esse vídeo e vai para outra aula, que é da situação do endividado, porque você está endividado. Pode ser até que você não saiba, mas você está
Em algum grau de endividamento você está. Ok? Beleza. Mas vamos seguir como se você já estivesse no zero, porque o curso é zero a investidor. Situação de endividamento é outra forma de resolver o problema. Vamos lá. O orçamento está aqui. Vou incluir metas. Viagem 625 por mês, aposentadoria 600. Dos 7 mil foi para 8,225. Há espaço para metas? Não. Agora, vem aquela história, cortar o cafezinho. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai ter que mexer, caso você queira fazer isso, você vai ter que mexer na despesa ou na receita. E aí entra o trade-off e ou aumento de renda. O trade-off é um conceito de economia, que diz basicamente o seguinte, quando você tem opções de escolha, ao adotar uma, você elimina a outra. As duas não são compatíveis. Então você tem que abrir mão de alguma delas. Quem vai dizer para você se você vai abrir mão de alguma coisa aqui ou não para incluir os seus objetivos, são os seus sonhos, é você. Você vai fazer essa análise. Você vai jogar. É por isso que eu não gosto de cortar a despesa. Você não vai cortar a despesa. Você vai simplesmente substituir. Vai incluir aqui a viagem e vai tirar alguma outra coisa. É uma substituição. Se você não quiser realizar isso, quiser manter tudo que você está fazendo hoje, inclusive seus sonhos, aí qual é a outra alternativa? Trabalhar na parte da receita. Trabalhando na parte da receita, você já tem hoje a sua renda ativa. Aquela receita principal, fruto do seu trabalho. Está lá, seu vencimento de servidor público, R$7 mil. Quais são as outras alternativas? Renda extra. É aquela renda que você vai exercer uma outra atividade para complementar a sua renda da atividade principal. Eu, por exemplo, dou aula aqui no Rico Domingues. Já montei lá em Tucuri, quando eu morei há 12 anos atrás, um curso, Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Eu presto hoje consultoria financeira, planejamento financeiro pessoal, pessoa física. E você, servidor público, tem aí uma série de qualidades. Eu vejo colegas hoje com uma habilidade na escrita muito grande. Você vê muito youtubers hoje e blogueiros precisando de pessoas que escrevam para eles, porque eles não têm tempo. Será que você não é essa pessoa para escrever esses textos para eles? Tem inúmeros sites aí, agora não é o foco. Vamos fazer uma aula depois só para falar da renda extra, só para falar da renda passiva, dessas outras alternativas de renda. Coloca no Google, renda extra. Procura lá se alguma daquelas é uma das suas habilidades. O servidor lá do tribunal que trabalha na área de informática, esses mesmos blogueiros, eles precisam de vídeos. Eles precisam de vídeos para colocar lá o conteúdo, vídeo de qualidade, eles não têm tempo para editar. Então eles contratam alguém com essa habilidade para fazer a edição. Então, pessoal, tá aí, existem alternativas. Renda passiva é aquela que o dinheiro vai trabalhar para você. É a famosa renda que você compra um ativo que te gere renda. Comprei um imóvel, por exemplo, já passei por essa situação, e que eu realizava o aluguel lá no Airbnb. Era uma ótima renda passiva. Estava lá o imóvel, eu não precisava trabalhar, ele estava gerando renda. Alguém estava lá administrando e a renda estava entrando mês a mês. Ou então, fundos de investimento imobiliário, você tem também ações boas pagadoras de dividendos. São ativos que você compra e que vão te gerar renda. Isso aqui pode ser muito útil agora no congelamento do salário. Você tem o salário congelado por 1 ano e meio, e aí? Não está na hora de você começar a se preocupar em ter uma renda sem depender do governo? Aqui é uma ótima forma de fazer isso. Ok? Agora eu vou falar o seguinte, esse orçamento que eu coloquei aqui, ele não é fictício. Foi um caso real que eu fiz com um servidor lá do tribunal, há 1 ano atrás. Ele é uma característica do servidor público, ele olhou para o lado da Receita e falou, cara, eu procurei o serviço público porque eu quero trabalhar esse X de hora por dia. Eu não quero trabalhar nada além disso. Então não vou mexer na minha renda, não vou fazer outra atividade. Opção dele. Eu, diferentemente, gosto de ter essas rendas extras. A opção dele foi não mexer na renda. Então, olhou aqui e ele fez essa jogada. Ele encaixou no orçamento dele os 2 objetivos. E fez a conta bater. A conta bateu, show de bola. Qual é o próximo passo? No começo do mês, assim como você tem contas na moradia, você vai pagar isso aqui como se fosse uma conta. Você vai colocar esse dinheiro no investimento, no começo do mês. Seu orçamento está organizado. Ah, mas se faltar? Se faltar, quer dizer que você não fez um orçamento da forma correta. Alguns gastos você não colocou ali, você esqueceu que tinha aqueles gastos. Então, por isso que é importante, o pessoal fala às vezes, não vai colocar no papel, não vai fazer uma planilha para colocar receita e despesa. É importante sim detalhar. Feito? E agora chegou a parte que todo mundo quer saber.
onde investir. Você já sabe que você tem R$ 1.200 no mês destinado aos seus objetivos. Onde investir esse dinheiro? Agora vem a pergunta. Você precisa saber onde você vai colocar, onde você vai guardar esse dinheiro. Então a parte 2, onde investir. Como eu sei que você só quer saber onde investir e você pulou a parte 1, eu vou repetir de novo. Eu vou colocar aqui. Não, você não vai fugir da parte 1. Ela sempre vai te perseguir. Então tá aqui, ó, você tem que, primeira coisa, planejamento financeiro mínimo. Pegue 2 folhas de papel. Numa folha de papel você vai colocar seus sonhos, viajar e complementar a aposentadoria. Vai transformar isso em meta mensal. Transformou em meta mensal, beleza, você já sabe quanto que você precisa por mês para viajar e para ter uma aposentadoria tranquila sem depender do governo. Próximo passo, você vai encaixar isso no seu orçamento. Vai colocar receitas e despesas, vai verificar que a conta já não está batendo ou está ali, empatada, você vai precisar encontrar espaço para seus objetivos. Ok? A partir daí sim, encontrei espaço no orçamento para o meu objetivo, onde que eu vou investir esses valores? E você vai começar a fazer isso agora. E para você fazer isso agora, você tem que fazer essas 2 etapas. Tem que encaixar os objetivos e metas no seu orçamento. Ok? 2 folhas de papel, pessoal. Dá um pause no vídeo e faz isso rapidamente. Faz isso agora, bem rápido. Regra 1 para você começar agora, não perder dinheiro. Pessoal, a tentação é muito grande. Você ganhar muito dinheiro garantido em curto espaço de tempo. Não caiam nessa cilada. Promessas de alta rentabilidade garantida, fórmulas mágicas. Isso não existe. A riqueza é consequência de trabalho e poupança. Benjamin Franklin. Está aí a frase. É o seu trabalho, é a sua renda extra para dar uma bombada a mais. Você colocando isso aí para investir é o que vai fazer você construir riqueza, construir um patrimônio. Quanto você quer construir depende dos seus objetivos. Mas é isso que você vai ter que seguir. Trabalho e poupança. E como investir de acordo com os seus objetivos. Número 2, não perder tempo. Você já tem o seu orçamento, você já sabe que tem R$ 1.200 ali no seu orçamento que é para viajar e para a aposentadoria. Você vai agora, que você já organizou o orçamento, nesse mês, investir esse valor, guardar esse valor. Ah, mas peraí, eu ainda não sei onde investir, eu não conheço as opções de investimento. Não tem problema. O importante agora é você guardar. Qualquer lugar serve nesse começo. Nos primeiros 2 meses, coloca ali no Tesouro Selic sem taxa de administração ou até mesmo na caderneta de poupança. A famigerada caderneta de poupança, que o pessoal fala aí que não é investimento e não é, mas nesses 2 primeiros meses você vai colocar esses R$ 1.200 ali, vai já separar esse lugar aí dos seus sonhos para os investimentos. Aí você vai estudar com calma, com tranquilidade, por 1, 2, 3 meses, quais são as opções de investimento para esse seu recurso, quais são as melhores alternativas de acordo com o seu perfil. Aí passou 2 meses, 3 meses, 6 meses, você pega esse dinheiro que já está guardado e aloca onde ele tem que estar, para te dar um maior retorno de acordo com o objetivo. Por que isso? Olha só, vamos transformar em matemática para ficar mais claro. Digamos que você queira guardar esses R$ 1.200 desse nosso planejamento, que é um caso real de um servidor lá do tribunal, por 36 meses. Desconsiderando aí o efeito da rentabilidade, você terá acumulado em julho de 2023 R$ 43.200. Valor de R$ 1.200 no prazo de 36 meses. Se você ficar esperando 6 meses porque não sabe onde investir, tem muitas opções, muito complexo, você deixa de realizar nos 6 primeiros meses esse aporte. Você vai esperando, começa a estudar, não sabe, fica indeciso. E aí você acaba procrastinando, deixando para depois. Qual é o efeito disso ao final de 36 meses? Se você deixar de fazer esse recolhimento em 6 meses, ao final de 36 meses você terá R$ 36.000. Isso é uma diferença muito grande. Imagine você daqui a 3 anos com R$ 43.000 ou R$ 36.000. É uma diferença muito grande. Mesma situação, você começando agora e colocando na poupança. A rentabilidade vai ser mínima. Ignorando aí a rentabilidade dos outros meses. Você vai conseguir juntar os 43.200. Ah, mas eu estou com pressa, eu quero aproveitar o momento da bolsa. Digamos que você tenha colocado o primeiro mês já na bolsa, porque você não queria perder a oportunidade, na pressa, na correria. E você pegou um momento de alta de 30%. Esse 1.200 vai virar quanto? Você vai ganhar R$ 360. Lá no final de 3 anos você terá os 43.200 mais esses R$ 360. Você terá 43.560. Olha só a diferença de você ter colocado no primeiro mês na bolsa ou na poupança. Eu estou ignorando a rentabilidade de todos os demais meses, só estou falando do primeiro mês. Não tem
diferença no seu patrimônio. É mínima. Então não tenha pressa. Não perca tempo. Guarde agora mesmo que na poupança. Aí vamos para os passos seguintes, que é realmente aprender onde investir. Feito? E aí entra o estudar. Tem que estudar com calma quais são as opções de investimento, quais são as mais adequadas aos seus objetivos. Conhecer as melhores alternativas para cada um dos seus objetivos. Você não pode colocar no mesmo lugar um dinheiro para uma viagem daqui a 12 meses e o dinheiro para a aposentadoria daqui a 20 anos. Ok? E aí entra um método de planejamento que eu gosto, que está ganhando muito força nos últimos anos, que é o Goal-Based Investing. É você focar exatamente nisso. Investir de acordo com os seus objetivos. Quais são os seus objetivos como investidor? Qual é o seu perfil de investidor? Casar o investimento com objetivo e perfil. É simples. Não adianta nada você ter um objetivo, conhecer o grau de risco daquele investimento, colocar lá para sua aposentadoria. Colocar, por exemplo, numa renda variável. Se o seu perfil de investidor é extremamente conservador. Não adianta você fazer isso. Porque no primeiro mês de queda você vai ficar apavorado, vai tirar o dinheiro de lá e você nunca mais vai querer saber de realizar investimento em bolsa de valores. E aí você perde uma grande oportunidade de conseguir potencializar aí o dinheiro para sua aposentadoria. Ok? Perfil do investidor. O que tem que observar? Hoje as corretoras e os bancos são obrigados a fazer um questionário para todo investidor. E lá, respondendo algumas perguntas básicas, você vai chegar no seu perfil. E ele geralmente se divide em conservador, moderado e agressivo. A partir daí, a própria instituição financeira mostra um perfil de carteira recomendada para você. Quantos por cento em renda variável, quantos por cento em renda fixa. Para complementar esse questionário, eu tenho um exercício que eu sempre faço, que ele é muito eficiente. Qual é o percentual que eu coloco em renda variável? Eu perguntei para o meu amigo esses dias. Você tem 10 mil reais. Se você colocar 100% em renda variável e pegar uma queda, como aconteceu agora na época do Covid, 50%, você vai olhar para o seu investimento de 10 mil reais, você tem agora 5 mil reais. Qual é o efeito disso? Você está confortável? Você consegue dormir à noite? Não, está me tirando o sono. Então não coloque 100% em renda variável. Não me tirou o sono, coloque 100% em renda variável. Não vou dizer para não colocar. Quem tem que fazer essa análise é você. E na teoria é fácil. Depois que acontece a crise eu vou dizer. 99% das pessoas não se sente confortável com 100% em renda variável. Então vamos lá, vamos fazer um outro exercício. 10 mil reais, você vai colocar 1.000 reais em renda variável. Teve a queda do Covid, esses 1.000 viraram 500. 9 mais 500, você ficou com 9.500. Como você se sente? Confortável? Ah, não, estou confortável. Tendo em vista que eu posso depois alavancar com uma alta da bolsa, esses 1.000 reais virar 2.000 reais, vai dar uma pequena bombada nos meus investimentos. Beleza. E aí vai indo até chegar, e com 2.000 reais, e com 3.000 reais. Esse exercício é ótimo. É uma ótima forma de completar esse perfil aqui, você saber exatamente qual é o percentual que você pode colocar em renda variável. Não tem erro, pessoal, fazer esse exercício, mas se coloque na situação. Se seu salário é de 20 mil reais, não faz análise com 10 mil reais. Porque o 10 mil reais é a metade do salário de um mês. Faça essa análise como se você tivesse investido 100 mil reais. Aí você vai, opa, peraí, se cair 50% eu vou perder 50 mil. Agora se você ganha 2, 3 mil reais, faz essa análise com 10 mil reais. Ok? Então aqui tem que ser um negócio de acordo com a sua renda. Mas não adianta só ver o perfil. Você tem que ver a sua capacidade de correr risco. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, você vai colocar dinheiro na bolsa, aí você está com o orçamento apertado, como nós acabamos de ver. R$ 1.200 do lado, R$ 7.000 do lado da receita, R$ 7.000 do lado da despesa, que já inclui ali seu objetivo de viajar e aposentadoria. Você colocou já uma parte do recurso da bolsa. O que acontece se você tiver um imprevisto e precisar de algum dinheiro? Seu orçamento já está justo. Então aqui é importante que você tenha reserva de emergência, caso você tenha optado para colocar a aposentadoria, parte dela em renda variável, para você não correr o risco de ter que tirar aquele dinheiro para resolver o imprevisto. Porque você pode pegar um momento de baixa do mercado e aí você tem um prejuízo. Então a capacidade é importante. Você tem já uma reserva de emergência, antes de investir você tem que fazer essa análise. E a própria necessidade de correr risco. Eu tenho um perfil agressivo. Ok? No investimento de uma viagem, o seu objetivo é ganhar dinheiro? É cuidar da sua aposentadoria ou é viajar? É viajar. Eu vou guardar R$ 1.000 por mês, guardar 12 mil reais. R$600 por mês, R$ 7.200. Eu preciso investir isso numa renda variável?
Se você investir numa renda variável, daqui a 12 meses pode ser que tenha uma queda e você não tem o dinheiro da sua viagem. O objetivo aqui é viajar. Para esse objetivo você precisa correr riscos, você não está construindo como patrimônio de longo prazo. Não está querendo enriquecer, o seu objetivo aqui é viajar. Então, olha só, casar objetivo com investimento. Então, você tem que fazer essa análise da necessidade para cada objetivo de correr esse risco a mais ou não. Beleza? Então, esse é o foco. E aí, já tinha falado dos objetivos até agora, falei do perfil, agora vamos falar dos investimentos. Você precisa saber a característica dos investimentos. E aqui, geralmente, gera uma grande dúvida. Por que gera uma grande dúvida? Se você abre a página do Banco do Brasil, talvez aí no vídeo você não esteja vendo, está muito pequenininho, é uma série de letras, é uma série de opções. Está lá CD, LCA, LCI, compra e venda de ações, compra e venda de renda fixa, Tesouro Direto, fundos de investimento. Quando você clica aqui, aparece referenciado DI, inúmeros fundos de renda fixa, inúmeros fundos de renda multimercado, inúmeros fundos de ações. São muitos produtos. E aí você fica perdido, meu Deus, onde eu vou colocar meu dinheiro? Mas eu tenho uma notícia para vocês. Vocês sabiam que todos os produtos do mercado financeiro se resumem basicamente a 3 tipos de investimento? Você já sabia disso? Responde, sim ou não. São 3 tipos. Quando você procura investir no mercado financeiro, grande parte das opções está emprestando dinheiro para alguém. Para quem que eu estou emprestando dinheiro? Para o governo, para o banco, para empresas privadas. Então, grande parte desses investimentos você está emprestando dinheiro para alguém. E as outras alternativas? Ou então, você está se tornando sócio de uma empresa. Sim, quando você compra ação, seja diretamente na bolsa, seja através de um fundo de ações, você está se tornando sócio de uma empresa. E a outra opção, você está investindo em empreendimentos imobiliários, através dos fundos de investimento imobiliários. Então você tem que ter o cuidado, é o seguinte, você está emprestando dinheiro para alguém. Quando você procura um instrumento no mercado financeiro em que você vai emprestar o dinheiro para alguém, quais os cuidados que você tem que ter? O mesmo cuidado que você tem que ter se você fosse emprestar dinheiro para o seu amigo. Não tem mistério. Qual é a chance dele me pagar? Quando que ele vai me pagar? Em um mês? Daqui a um ano? As perguntas são as mesmas. Agora, se você comprar uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Digamos que alguém recebeu uma proposta de ser sócio do Rico Domingues. Se você fosse comprar essa parcela dessa sociedade, essa ação da empresa, o que você ia analisar? Potencial de crescimento, capacidade de gerar um fluxo positivo de caixa, lucros crescentes ao longo dos anos. O valor investido, eu vou ter qual retorno em cima do valor investido? São as mesmas perguntas que você vai fazer ao investir numa ação. Então você tem que olhar isso, você está se tornando sócio de uma empresa. E o empreendimento imobiliário, tem um vídeo já falando sobre isso, é a mesma coisa, são fundos de investimento imobiliário. São investimentos imobiliários. Ou você compra esperando uma valorização, ou você compra algo que lhe gere renda. E as perguntas que você tem que fazer ao olhar para um fundo de investimento imobiliário são as mesmas. Qual é o potencial de valorização desse imóvel? Em relação ao valor investido, qual é o potencial dele me gerar renda? Quantos % de renda eu vou gerar se eu começar a alugar esse imóvel? As perguntas são as mesmas. Então, todo investimento que você vai fazer no mercado financeiro, grande parte dele se resume a isso. Ou você está emprestando dinheiro para alguém, se tornando sócio de alguém, ou investindo em empreendimento imobiliário. Vocês já tinham percebido isso? E aí, logicamente, emprestando dinheiro para alguém, você precisa saber para quem você está emprestando dinheiro. Qualquer uma dessas situações, você tem que observar sempre o seguinte, a tríade do investimento. Qualquer aplicação que você vá fazer, dependente do seu objetivo, você tem que olhar a tríade do investimento. Nós buscamos geralmente o retorno, mas não é só o retorno, não é só a rentabilidade. Você, a partir de agora, tem que começar a ficar esperto e olhar o risco. Qual é a certeza que eu vou ter do meu dinheiro de volta? Você precisa olhar o risco para saber essa chance aí de você poder ficar sem o dinheiro ou não. E a liquidez é a velocidade com que eu vou conseguir transformar isso aí em dinheiro novamente. A possibilidade de resgatar e ter o dinheiro na minha mão. Então você sempre tem que olhar essa tríade, triângulo. O pessoal
cria nomes diferentes para isso que já existe há muito tempo aí nas finanças pessoais. Beleza? Mas isso aí é o básico para qualquer aplicação. O que a gente sempre deseja? Baixo risco, risco zero de preferência, né? Chance de 100% de ter o meu dinheiro de volta e alta liquidez. Possibilidade de, se eu precisar do dinheiro, hoje mesmo, pegar o resgate e o dinheiro está na conta. Com essas características, o que você vai conseguir em termos de retorno? Baixo retorno. Então não tem como fugir disso. Para você ter um alto retorno, o risco vai aumentar. À medida que você procura maiores rentabilidades, o risco vai aumentando. E aí você tem que ter ciência disso. E o que acontece com a liquidez? Para você buscar melhores rentabilidades, a liquidez ela vai ser menor. A possibilidade de converter rapidamente em dinheiro vai ser menor. Por exemplo, digamos que por 365 dias você invista num fundo DI lá de um banco, com possibilidade de resgate diária, mas você vai deixar durante 365 dias. Se você pegar o outro produto nesse mesmo banco para sacar daqui a 365 dias, e esse produto só te permite sacar daqui a 365 dias, os dois, qual deles tende a te oferecer um maior retorno? Em qual deles o banco vai ter condições de trabalhar melhor o dinheiro para dar uma maior rentabilidade? Naquele que tem um vencimento de 365 dias. Então, naturalmente, pelo fato de você estar abrindo mão dessa possibilidade de sacar o dinheiro imediatamente, é que o banco vai te pagar um prêmio, ele vai te pagar um retorno maior. Então você tem que ter ciência disso. Isso aqui é a base para os investimentos. E o que acontece? Altos retornos, risco baixo. Elevados retornos, risco baixo. Existe isso? Não existe. Garantia de rentabilidade. Corre, não é tríade do investimento, é treta do investimento. Pirâmide, pessoal. Fujam disso, ok? Alta rentabilidade com baixo risco não existe. É treta do investimento. A pessoa quer o seu dinheiro, ok? Show de bola. Não vamos cair no conto do vigário, do avestruz, do boi gordo. Não vamos cair nessas farofadas aí, nesses contos de faraó que andam acontecendo por aí. E eles são espertos, inteligentes, e eles criam, às vezes, produtos aí muito inteligentes. Eles vão trabalhar com marketing em cima dos seus gatilhos mentais, disparar certos gatilhos mentais para que você acabe aderindo àquela promessa milagrosa. Então, muito cuidado com isso. A gente vai falar detalhadamente sobre esses cuidados que você tem que ter sobre esses gatilhos mentais. E aí, na renda fixa, rentabilidade. Vamos olhar para a tríade agora. Na renda fixa, qual é a rentabilidade? Geralmente esses produtos podem ser um CDB, letra de crédito, título público, letra hipotecária, debênture, LCI, LCA, CRI, CRA. O que eles vão te entregar de rentabilidade? Eles vão te entregar de rentabilidade, geralmente vem um nome agarrado, pré-fixado, 3% ao ano. Isso quer dizer que ao longo dos próximos 5, 6, 7 anos, 2 anos, ele vai te entregar 3% de rentabilidade. Se a taxa Selic for a 10, ele vai continuar te pagando 3% de rentabilidade. Por isso que ele é pré-fixado. O valor não muda. Outros, os pós-fixados, vão te pagar um percentual do CDI, que ele está atrelado ali a Selic. 100% do CDI. O que acontece no pós-fixado? Se a Selic aumentar, o seu rendimento aumenta, porque ele está te pagando 100% do CDI. Por isso que ele é pós-fixado. Você não sabe exatamente qual é o valor que você vai ganhar. Você tem uma certeza. Ele vai te entregar, vai tentar te entregar 100% do CDI. E se a Selic cair? O seu rendimento, ele vai cair. Quais são as estratégias que você pode utilizar aqui para ganhar dinheiro? Se você tem um pré-fixado de 3%, a Selic hoje está 2,25% e você acredita que ela vai cair, é interessante você ter algo pré-fixado de 3%, se a Selic pode ir a 1, a 0, é interessante. Porque o pós-fixado, que paga 100% do CDI da Selic, vai estar te pagando 1% zero e você tem um título pré que está te pagando 3%. Agora, se você acredita num cenário de alta, é interessante você comprar um pré-fixado ou um pós-fixado? Um pós-fixado, porque a Selic hoje em 2,25 pode ir a 3, a 4, a 5, e aí o seu pós-fixado, que acompanha a Selic, vai ter esse aumento de ganho. Ok? Agora, se a Selic vai subir ou cair, você precisa estudar. Nós prepararemos alguns materiais semanais aí que vão ajudar você nesse estudo, vão mostrar para você os caminhos para você tentar ver o que os grandes gestores
fazem nas suas análises para chegar a uma conclusão. Logicamente, o futuro é incerto. Você apenas terá subsídios para uma melhor tomada de decisão. Nós temos os híbridos também, como é o caso do IPCA+. Então, tanto o Tesouro Público quanto o CDB, ele pode vir com essa rentabilidade, IPCA mais 4. O que isso quer dizer? Que ele vai te pagar os 4%, como se fosse um pré-fixado, mais a variação do IPCA no período que a gente não sabe hoje qual vai ser, se ela vai aumentar ou vai subir. Então, ele tem esses dois componentes. Para longo prazo, para aposentadoria, é muito interessante, porque numa eventual disparada da inflação, caso ela aconteça, você está protegendo aí o seu poder aquisitivo. Então é uma opção interessante para você ter na sua carteira também. E para comparar as rentabilidades, você tem que olhar também a questão da tributação. Por quê? Nós temos as debêntures incentivadas, LCI e LCA, e as CRI e CRA, nesse caso aqui para a pessoa física, que são isentas de imposto de renda. Então o que vale mais a pena? Um que pague 100%, um CDB 100% do CDI, ou uma LCI que pague 90% do CDI? Pô, o que é melhor, 100% CDI ou 90% CDI? 100% CDI. Mas agora vamos calcular para ver qual é o impacto do imposto nesse CDB, para ver se a rentabilidade final não vai acabar sendo menor do que aquela LCI que paga 90%. Vamos trabalhar vários casos aí também, para você conseguir ter esse instrumento na sua mão para facilitar essa tomada de decisão. Como calcular isso também é muito tranquilo. Na tríade, foi a rentabilidade. Agora, o risco. Falei para vocês, todos esses produtos, você está emprestando dinheiro para alguém. Você tem que olhar quem é o emissor. Quem está emprestando dinheiro para você? Qual é a chance dele te pagar? CDB, letra de crédito, são as instituições financeiras. O CDB gerado por um grande banco e o CDB de um banco pequeno. Quem é o emissor? É o banco. Qual é a chance dele quebrar e não te pagar? É isso que você tem que analisar. É a mesma análise que você faz quando você empresta dinheiro para o seu amigo. Ele já está todo endividado. Para chegar para pedir dinheiro para você é porque ele já esgotou as outras fontes. E aí? Qual é a chance dele não te pagar? Qual é a chance do banco não te pagar? A análise, pessoal, acaba sendo a mesma. Títulos públicos federais. O emissor é o Tesouro Nacional. Qual é a garantia? É o país está te garantindo. Eles são considerados, inclusive, instrumentos aí livre de risco. Porque se o Tesouro não te pagar, cara, não adianta você ter no banco, ter qualquer outro lugar, o país inteiro está quebrado. E o banco está carregado de título público. Então, se o Tesouro Nacional quebrar, o banco também não vai ver a cor de dinheiro. Então, ele também não vai conseguir cumprir os seus compromissos. Ok? Letra hipotecária, instituição financeira. Debênture, são empresas. Agora, a empresa está captando dinheiro de você para expansão. Temos as debêntures incentivadas, que são aquelas que buscam investir em infraestrutura. Então, o governo acaba incentivando esse tipo de empresa e aí isenta o imposto de renda, para essa empresa ter mais facilidade de captar recurso. LCI e LCA, letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Vou ter uma aula depois só para explicar essas letras aqui, não é o momento. A ideia agora é um panorama geral para você começar a investir. Mas, a grosso modo, o que acontece aqui? Você empresta dinheiro para o banco emprestar para o empreendedor imobiliário. Ou você empresta o dinheiro para o banco para ele emprestar para alguém do setor do agronegócio. Você está emprestando dinheiro. A garantia aqui é da instituição financeira. Ok? E o CRI e o CRA? Agora não tem instituição financeira. A própria empresa lá do empreendimento imobiliário, a própria empresa do agronegócio, vai buscar esse recurso do investidor. Aí ele transforma isso num título, através de uma securitizadora, e vai pegar o seu dinheiro emprestado. Então aqui você já tem que começar a olhar para a empresa. Se é uma empresa que está aí no empreendimento imobiliário, quem são os clientes? Para quem que ela está vendendo esse empreendimento? Qual é a chance desses clientes não pagar? Tem que fazer essa análise. Fundos de renda fixa, fundo referenciado DI. Pessoal, fundo de renda fixa, o que é? Ele vai pegar algum desses produtos e vai ter lá dentro. É a mesma coisa. Como é que você vai saber qual é o emissor? Tem que olhar lá no regulamento, no prospecto do fundo e ver quais são os títulos que ele tem lá dentro. Se for um fundo de renda fixa, por exemplo, o fundo referenciado DI, ele tem 95% em título público federal. Qual é a garantia desse fundo? Título público federal, é o que ele tem lá dentro. E às vezes as pessoas acabam pegando esses fundos no Banco do Brasil porque acreditam que estão contando com a segurança do Banco do Brasil, que é um grande banco. O fundo, ele tem CNPJ próprio. O CNPJ é do fundo. Se o Banco Bradesco, se o Banco do Brasil quebrar, não interessa. O dinheiro é do fundo. O fundo não quebrou.
Quais são os títulos que ele tem lá dentro? Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional quebrou? Não. O seu dinheiro está garantido. E aí, qual é o problema? Os fundos dos grandes bancos cobram altas taxas de administração. E se você pegar um fundo referenciado daí do BTG Pactual, por exemplo, ou que tem lá na corretora Oraman, é 0 de taxa de administração. Então você pega o do Banco do Brasil, do BTG Pactual e da Oraman, você tem 3 fundos, cada um com seu CNPJ. Os 3 investem em títulos públicos federais. Qual é a garantia dos 3? Tesouro Nacional. Você vai colocar no Banco do Brasil que paga 1% ou nesses outros 2 aí que paga 0% de taxa de administração? Lembrando, a Selic está a 2,25%. Numa conta burra aqui, se você paga 1% de taxa de administração, quanto que te sobra de rentabilidade? 1,25%. A taxa de administração te comeu a metade de algo que já é extremamente baixo. Então, pessoal, conhecer isso aqui é o primeiro passo. Depois você vai analisar, a gente vai ajudar, vai ter um vídeo para explicar mais detalhes aí sobre cada um desses instrumentos aí. E alguns deles conseguem ter uma garantia adicional, como é o caso do CDB-LC, títulos públicos, letras de crédito, LC-LCA. Conto ainda com Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil por CPF em cada instituição financeira. Se ela quebra e você tem investido lá no CDB do banco até 250 mil reais, você tem garantido por esse fundo. Ele tem um patrimônio lá e ele vai garantir. Será que ele vai conseguir honrar os compromissos de pequenos bancos que quebram até esses 250 mil? Temos algumas experiências aí de bancos pequenos que quebraram e as pessoas conseguiram sim ver a cor do seu dinheiro. Porque esse fundo ele tem um limite, que é o patrimônio dele. E agora se um grande banco quebrar, será que ele vai conseguir pagar os 250 mil para cada investidor que tem dinheiro no banco? Às vezes não. Então, às vezes, essa garantia, principalmente no grande banco, ela tem que ser analisada com esse detalhe. Logicamente, a garantia da instituição financeira aqui é muito forte, porque o grande banco quebrar é difícil. Ok? E aí no pequeno banco, se você optar por um CDB de pequeno banco, esse fundo garantidor de crédito é sim uma garantia adicional muito interessante, que você tem que levar em conta. Tá ok? Então, tríade, rentabilidade e risco. Faltou o quê? Liquidez. Com que velocidade você consegue transformar isso em dinheiro? Então você tem que olhar se esses títulos não têm uma data de vencimento. Tem que ver também a informação que às vezes aparece dessa forma, D mais 0. O que isso quer dizer? Hoje, se você pedir o saque até as 3 da tarde, você consegue ter o dinheiro no mesmo dia na conta. D mais 1, que é o caso dos títulos públicos federais. Se você pedir hoje o resgate até determinada hora, amanhã o dinheiro está na conta. LC e LCA geralmente tem uma carência de 90 dias. Aí eu pergunto para vocês, o que você tem que buscar aqui na reserva de emergência? O imprevisto pode acontecer amanhã, então tem que estar pelo menos em algo de D mais 0, D mais 1. Pô, mas a rentabilidade da LC e LCA é maior, só que tem a carência de 90 dias. E aí, se você precisar desse recurso, ele está lá travado nessa carência, o que acontece? Você acaba usando o limite do cheque especial. Por isso que você tem que fazer o seu investimento de acordo com o objetivo. E para cada objetivo tem um investimento mais adequado e mais aderente. Beleza? Renda variável. Falando dos riscos da renda variável. Olha só. Por que a gente fala assim, geralmente, que a renda variável é para longo prazo? Porque quando maior o prazo, menor o risco. Nesse gráfico aqui, o Jeremy Siegel, no livro Stocks for the Long Term, que seriam investindo em ações para o longo prazo, ele fez uma série de estudos comparando as formas de investimento. E olha só que interessante no estudo dele. Aqui no quadrado você tem uma carteira 100% investida em bolsa, em ações. Aqui no quadrado que está sem preenchimento, você tem 100% em bonds, que seriam títulos privados da renda fixa, como por exemplo os títulos americanos. Olha só o que acontece quando você aumenta o prazo do investimento. No começo, com 1 ano, a volatilidade, o risco é maior. Oscila muito mais. O seu risco de ficar sem dinheiro é muito maior. Se você deixa por 2 anos, depois por 5, por 10, por 20, por 30, olha o que acontece com a volatilidade. Olha o que acontece com o risco. Ele vai diminuindo. Chega ao ponto aqui há 30 anos do risco das ações ser menor que o risco de 100% em renda fixa. Então isso você precisa ter ciência. Por isso que quando a gente fala objetivo de longo prazo,
é acima de 10 anos. Porque aqui, nessa situação, você realmente tem um risco menor. Nada impede de você tentar a sorte fazendo swing trade, day trade na bolsa de valores. O que você precisa ter é a noção da tríade do investimento. Rentabilidade, liquidez e risco. Você quer uma maior rentabilidade de tentar o swing trade? Ótimo. Saiba que o risco é maior. Tenha ciência disso. Aqui a gente não vai dizer para você não fazer. A decisão sempre é sua. Beleza? E agora vamos para algo prático, né? O pessoal espera. Onde eu vou investir? Então, considerando essa metodologia, que é o que eu sigo para o meu planejamento, o planejamento do pessoal que eu faço normalmente, é isso aqui. É focado no objetivo. Vamos casar agora. Quais são seus objetivos? Qual é o investimento mais interessante? Então, os objetivos de até 1 ano, 12 meses, reserva de emergência, viagem em 12 meses, eu pergunto para vocês, qual é o objetivo disso aqui? Te deixar mais rico? Ter uma poupança gorda para aposentadoria? Não, o seu objetivo é ter a reserva e viajar. Você deve buscar o que aqui então? Prioritariamente, baixo risco, para não comprometer a sua viagem e alta liquidez. O dinheiro daqui a 12 meses tem que estar disponível na sua mão para você viajar. Senão você não viaja. E quando você tem essas características, nós já vimos. O que acontece com o retorno? O retorno é baixo. Então, onde você encontra essas características? Em Tesouro Selic ou algo atrelado ao Tesouro Selic com baixa taxa de administração. São os fundos DI que eu citei, por exemplo, da corretora Orama e do BTG Pactual. Então, CDBs do banco com 100% CDI. Se você tiver um banco que te dê um CDB de 100% CDI, a rentabilidade em 1 ano vai ser muito parecida. E hoje, com a Selic baixa, até fazendo uma projeção para 3, 4, 5 anos, se você escolher uma dessas alternativas aqui, a rentabilidade vai ser muito parecida. Mas são opções que você tem que procurar lá identificar o D mais 0, o D mais 1 no máximo, que é a liquidez imediata, principalmente no caso da reserva de emergência, que a emergência pode acontecer no mês seguinte, na semana seguinte. O imprevisto não tem prazo para acontecer e o risco tem que ser baixíssimo. O dinheiro tem que estar disponível integralmente naquele valor que você investiu. Ok? Médio prazo, aí a gente já começa a falar de outros produtos. São aqueles sonhos aí para 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aqui você tem o trocar de carro, trocar de apartamento, ter um filho, casar. São alguns desses objetivos que você já tem opções um pouco mais interessantes, porque vão te permitir uma rentabilidade maior. Você não precisa do dinheiro imediatamente. Tesouro pré-fixado é uma ótima alternativa, se você acreditar que os juros vão cair. Tesouro IPCA+, o IPCA hoje do Tesouro está pagando IPCA mais 3,8%, IPCA 1,6% aí com a projeção mais 3,8%. A grosso modo, quanto é que vai dar isso? 5,4% ao ano. O 100% Selic é 2,25%, é quase o dobro da rentabilidade. E conta com a segurança do Tesouro. Qual é o cuidado do Tesouro Pré e do Tesouro IPCA? Se eles têm uma rentabilidade maior, por que eu não indiquei eles para a reserva de emergência? É que esses tesouros aqui, esses dois tipos, eles têm um vencimento. No vencimento, ele vai te entregar essa rentabilidade. O valor que você investiu, mais essa rentabilidade. Só que no meio do caminho, com a variação dos juros, o preço desse título ele pode sofrer variações também. E aí pode ser que em determinado momento, o seu tesouro, você abre a conta na corretora, está lá, valorização negativa. Não se preocupe se você vai segurar isso aí até o vencimento. Detalhes depois sobre esse tesouro direto, como funciona, explicar essa lógica, eu vou fazer um vídeo específico também falando disso. Mas você precisa entender agora, eles são extremamente seguros se você segurar até o vencimento. A garantia é a mesma do Tesouro Selic. Se você precisar do dinheiro antes, pode ser que ele esteja no momento de baixa aí na marcação a mercado. Ok? Então, é o cuidado. Por isso que eu falo, se o objetivo é trocar de carros daqui a 5 anos, você quiser investir no Tesouro IPCA+, procure um que tem um vencimento daqui a 5 anos. Se você procurar um com vencimento em 10 anos, quando você for trocar de carro, pode ser que essa marcação a mercado tenha variado no sentido contrário que você gostaria. Ok? Então, olhar o prazo de vencimento é muito interessante. Porque aqui você tem CDBs com carências de 2, 3 anos. E aí você consegue uma rentabilidade maior exatamente pelo que eu falei. O banco
falou, o vencimento é daqui a 3 anos. Esse CDB aqui não é mais aquela possibilidade de você sacar diariamente. Ele vai conseguir trabalhar melhor esse dinheiro. E o outro lado, qual é o risco? Aumenta o risco ou não aumenta o risco para você, investidor? Você não pode mais tirar diariamente, você só vai pegar o dinheiro daqui a 3 anos. Aumenta o risco para você? Então o banco vai acabar te pagando um prêmio por esse aumento de risco. É por isso que esses CDBs, LCIs e LCAs com prazos maiores acabam pagando uma rentabilidade maior. Porque aumenta o prazo do vencimento, aumenta o seu risco. Ok? Objetivos acima de 10 anos, aposentadoria, viver de renda, ter uma renda passiva daqui a 10 anos. Aí sim, agora você pode também incluir Tesouro IPCA+. Se você tem um perfil mais conservador, pode continuar buscando LCIs e LCAs aí com vencimento para 2, 3 anos. Ações, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de investimentos imobiliários. Aqui sim, agora, a renda variável começa a fazer sentido, pela questão do risco que eu falei para vocês. Nada impede você, sabendo dos riscos, tentar ganhar um dinheiro a mais no curto prazo na renda variável. Só que você tem que estar ciente que o risco de você perder também é grande. É um alto risco de ganhar e um alto risco de perder. Ok? Estudos mostram aí que 90% das pessoas que tentam viver de mercado, realizando operações no mercado, acabam não tendo sucesso nessa empreitada. Tem um percentual que tem sucesso? Sim. Existem pessoas que conseguem viver de mercado? Sim. Só que o percentual é mínimo. Ok? São poucas pessoas que conseguem esse sucesso. Isso exige uma série de fatores aí que eu também vou abordar em outro momento. Psicológico, tem que ter um sistema de operação muito bem definido, muito bem testado. São vários fatores aí para o sucesso. Ok? Então agora, vamos pegar o caso prático que a gente vem trabalhando aí nessa aula, daquele servidor que tinha seus 2 objetivos que ele conseguiu encaixar no orçamento. Nos primeiros meses, onde ele colocou o dinheiro? Deixou na poupança. Ele seguiu exatamente o que eu passei para vocês aqui. Foi lá, estudou quais são os instrumentos, qual era mais adequado para colocar o dinheiro da viagem, qual era mais adequado para colocar a aposentadoria. Dentro do perfil dele, a aposentadoria, por exemplo, ele fez um misto. Colocou um pouco em renda fixa, o Tesouro IPCA+, com vencimento para daqui a 10 anos, um pouco em LCI, com vencimento para 3, 4 anos. Então manteve um pouco em renda fixa. E sim, jogou na renda variável em fundos de investimentos imobiliários, ações boas pagadoras de dividendos. E ele está comprando mês a mês já há 1 ano essas ações. No momento de alta, ele acabou vendendo um pouco, a gente foi conversando, aproveitou a queda do coronavírus, foi lá e comprou mais um pouco de ações a um preço bom, muito bom. Essas ações que ele acabou comprando e fundos de investimento imobiliário que ele comprou agora na crise, no momento que ele comprou, chegou a estar pagando dividendo de 8%, 9% ao ano, pelo valor baixo que ele pegou. E de quem que ele comprou esse fundo de investimento imobiliário, essa ação boa pagadora de dividendo no momento de crise? Aquela pessoa que estava desesperada tentando ganhar dinheiro, que entrou lá no mercado em alta nos 120 mil pontos. Ele comprou dessa pessoa que teve um prejuízo de 50%, porque ele planejou, realizou um planejamento financeiro focado nos seus objetivos e começou a investir de acordo com os seus objetivos. Ele não está tentando ganhar dinheiro rápido na bolsa, mas dentro dessa estratégia, ele comprou fundos de investimentos imobiliários e ações lá embaixo que já estão com rentabilidade de 40%, 50%. E a pessoa que tentou ganhar dinheiro do dia para a noite, tomou um prejuízo de 50% e vendeu para ele. Então entendo o que eu estou colocando aqui para vocês. Não estou falando para não tentar. Você sabe onde o calo aperta. Então estou entregando os instrumentos aí para vocês. E aqui eu coloquei no final, sim, faltou falar da viagem, ele deixou um Tesouro Selic. É o mais seguro, é o Tesouro, beleza, eu quero garantir minha viagem. Não vou procurar fundo de BTG Pactual. A gente projetou ali para 1 ano, a rentabilidade era mínima, realizando aqueles aportes de R$600, ele decidiu deixar no Tesouro Selic. O que você tem que observar? O Tesouro Selic hoje, grande parte dos bancos e corretoras não cobram mais taxa de administração. Você só paga uma taxa lá para B3 de 0,25% ao ano. Então você tem que buscar, basicamente é isso. Até os grandes bancos hoje já não cobram mais essa taxa de administração. Então você não precisa nem tirar o dinheiro do grande banco. Você pode investir no Tesouro Selic diretamente na plataforma do banco, desde que ele não cobre essa taxa de administração. Ok? E aí só um caso para ficar claro aí, aquele exemplo que eu trabalhei antes, o BB referenciado DI Plus, que é o que acompanha, tende a acompanhar a Selic, ele cobra absurdos 1% ao ano, e o pior,
para fazer um referenciado DI, que seria o quê? É só comprar título público e colocar para dentro da carteira. Ele teria 100% do CDI. Ele te cobra 1% ao ano para te entregar, nos últimos 5 anos, 88% do CDI. Pessoal, você precisa pagar 1% para tamanha incompetência? Olha só o que acontece com a sua rentabilidade. 1,66% ao ano. Quanto o Selic está 2,25%. Não calculei o imposto aqui de nenhum dos dois. E aí você tira a taxa de administração de 1%, quanto que sobra? E aí você coloca lá no fundo porque tem a segurança do Banco do Brasil. Só que o fundo, já falei, tem CNPJ próprio. Então cuidado com essa situação do grande banco. Tenham muito cuidado com isso. Falando em grandes bancos versus corretoras, eu não estou aqui, quando eu coloquei o exemplo anterior, defendendo uma corretora ou dizendo que você tem que tirar imediatamente dinheiro do grande banco. O que você tem que é prestar atenção nos produtos que ele está te oferecendo, qual é a competência dele naquele produto e quais são as taxas que estão embutidas. E comparar rentabilidades e riscos. Então o fundo é o grande exemplo. O risco do fundo, o fundo é CNPJ. Se o fundo está a plataforma lá, o BB te oferecendo um fundo BB renda fixa, se é o Bradesco oferecendo um fundo renda fixa Bradesco, não interessa, são dois fundos com CNPJ diferente. Você tem que olhar a rentabilidade passada, que, diga-se de passagem, não é garantia de rentabilidade futura, mas tem que olhar se eles não estão te cobrando taxas excessivas para não fazer nada. E o fundo referenciado aí é um ótimo exemplo. Ele vai investir em título público federal. Você não precisa de alguém te cobrando taxa de administração para fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Grandes bancos corretoras têm uma grande discussão hoje sobre o interesse do investidor. Nós começamos aí um exemplo da XP Investimento, batendo lá quando ela era pequena corretora, batendo nos grandes bancos exatamente por conta dessas taxas absurdas. O gerente do banco, ele vai sempre falar para você que ele tem um ótimo investimento para você. E aí, o Charles Schwab, que é uma corretora lá nos Estados Unidos, ele começou a questionar, lançou até uma campanha falando sobre isso. Quando o seu gerente falar que tem o melhor investimento para te vender, pergunte, melhor para quem? Melhor para você, para a sua necessidade, para o seu objetivo, ou melhor para o banco? Como é que o gerente do banco é remunerado? É um percentual em cima do que ele vende para você. Ele tem que te oferecer produtos financeiros para ele ganhar alguma coisa. Senão, para que ele serve? Qual é o papel dele para o banco? Se ele não te entregar produtos financeiros do banco, o banco não tem lucro. Então há um conflito de interesse. Você precisa estar ciente desse conflito de interesse. Não estou dizendo para você não conversar com o seu gerente do banco, não estou dizendo para você ir para uma corretora. Por quê? Porque a pequena corretora XP cresceu, ela é grande hoje. E aí o que aconteceu aqui com a XP? 49% das ações da XP foram compradas por um grande banco. Olha o movimento, e o movimento já tinha acontecido com a Charles Schwab lá em 83, quando foi comprada pelo Bank of America. Olha só. Então começou com esse discurso, depois entregou para o banco, para o grande banco. E até mesmo nas corretoras, o assessor de investimento que está lá para te bem orientar, tem conflito de interesse. Qual é o grau? Vai depender da pessoa que está lá, da ética da pessoa que está te oferecendo o serviço. Vai variar de assessor para assessor. Temos gerentes bons que querem realmente ajudar a procurar um investimento mais adequado ao seu investimento? Tem. Tem gerente querendo te empurrar o que é melhor para o banco? Tem aos montes. Assessor de investimento na corretora é a mesma coisa, não se enganem. Ele ganha rebate, ele ganha em cima de produtos que ele consegue oferecer para você. Se ele tem um CDB de um pequeno banco lá na plataforma da XP e ele te oferece, ele não está ganhando nada, corretagem nada por isso. Mas o banco, ele vai pegar um percentual do ganho dele e vai entregar para a corretora, que vai distribuir um percentual para o assessor. Então, pessoal, cuidado com essa discussão aqui, porque aqui o conflito de interesse, em menor ou maior grau, sempre vai existir. Então, nós temos dois casos aqui. Lá começou com esse modelo nos Estados Unidos, a XP acabou incorporando o mesmo perfil dessa Charles Schwab, pequena corretora batendo nos grandes bancos, e hoje acontece que 49%, podendo até aumentar essa participação, pertence ao Itaú Unibanco. Então o conflito de interesse sempre estará presente aqui. E sobre esse conflito, como eu falei, ele é menor ou maior. E mesmo que em caso de corretoras não compradas por bancos, ela vai ter esse conflito, porque o assessor também recebe da mesma forma. Aqui foi só um exemplo para deixar claro essa questão do interesse de conflitos. Às vezes a corretora bate no banco,
mas ela também hoje pertence ao banco. Mas tem corretoras que continuam independentes. Ela também precisa remunerar os seus assessores de investimentos. E vai fazer como isso? Ela precisa vender produtos, precisa que você invista em ações, gire carteiras mensais de recomendação, carteiras semanais para gerar corretagem, e aí ele recebe uma parcela disso. Então isso acontece tanto na corretora pequena, independente, como na XP hoje, que é uma corretora grande. Repito, não estou falando para você ignorar seu assessor de investimentos, seu gerente, mas você tem que ter essa informação. E sempre responder essa pergunta, mesmo que mentalmente. Melhor para quem? Vai lá, olha as outras opções e pergunta para o assessor, mas não tem essa opção aqui com uma taxa de administração um pouco menor, não seria mais interessante? Tem que ter esse estudo, esse conhecimento para você poder extrair desse assessor, desse gerente, o melhor para você. Investimento versus bancos, já falei, mas coloquei aqui só para reforçar. Grande parte dos investimentos não ficam no banco. Fundos têm CNPJ próprio. Então tem que acabar de uma vez por todas com essa ilusão de que você comprando qualquer fundo de investimento no seu banco, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, você tem a segurança do banco. No momento que você coloca seu dinheiro num fundo, ele tem CNPJ próprio. Você tem que olhar quais são os títulos que ele está comprando, quais são as ações que ele está comprando. Essa é a sua segurança. Beleza? Então tá aí, pessoal. Essa aqui está acontecendo agora, Expert 2020, aí um evento online agora, por conta do coronavírus, da XP Investimentos, com a Infomoney, que pertence à XP. E aí eu liguei para o Rei Dalio e pedi para ele, me joga uma frase aí para me ajudar na aula que eu vou gravar amanhã. Então ontem, 14/7, na palestra, começou o evento agora, essa semana, ele falou isso aqui. É muito difícil dizer qual é o melhor investimento. Se fosse fácil, todos colocariam seu dinheiro nele. Diversificação é a chave. Não comece investindo 100% em renda variável. Você nem sabe como funciona o básico da renda fixa, que é mais seguro. Você nem constituiu a reserva de emergência e você já quer colocar 100% na renda variável. E ainda você quer que eu diga qual é a melhor opção. O Rei Dalio é bilionário. Ele é dono de um dos maiores fundos de hedge do mundo. Ele está falando isso. Como é que você espera que eu vá te dizer qual é o melhor investimento que vai te deixar rico em 2 meses? O segredo é diversificar. Faça sim uma carteira protegida em renda fixa e aí depois, de acordo com seus objetivos, vá sim colocando um pouco em renda variável. Comece com um pouco para ir testando, para ver se realmente aquele estudo teórico da aversão ao risco que você fez, ele é só teórico ou ele funciona de verdade? Quando tem uma queda, se você está confortável ou não. Beleza? Então isso aí, essa frase foi ontem. Então esse é o segredo, pessoal. Estudar objetivos e alocar de acordo com os seus objetivos. Dúvidas? Continua mandando. As dúvidas de vocês são importantes para a gente produzir mais conteúdo e sempre direcionado para a sua necessidade de servidor público. Grande abraço e até o próximo vídeo.